6:18. Segunda Coríntios 6:18. 6:18. Irmãos, fica nessa unção aí, não sai dela não. Fica no Espírito. Deixa Deus falar com você agora com a palavra dele. 2 Coríntios 6:18 diz assim, vamos todo mundo ler junto. Talvez algumas versões sejam diferentes, algumas versões são diferentes, mas vamos todos ler juntos. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos de novo. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou ler mais algumas coisas aqui, irmãos. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Jesus, o Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas Romanos 8:29 disse que nós adquirimos a imagem do Filho para que ele se tornasse o nosso primogênito, não mais unigênito. É estranho de ouvir, mas Jesus é seu irmão mais velho. Ele se tornou o primogênito, primeiro, entre muitos irmãos. Efésios 1 diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua bondade e a sua vontade. Irmãos, nós fomos treinados para viver uma religião que muitas vezes nos afasta da verdade. Eu não quero aqui identificar o causador do problema. Eu quero dizer que dia após dia nós temos que nos voltar para a palavra para entender a verdade sobre nós. Que muitas vezes nós esquecemos do que a grandeza do sacrifício de Cristo fez por nós. E você se relaciona com o seu Deus ainda como um servo. Eu posso te dizer, irmão, você vai ser salvo. Se essa visão não entrar em você, glória a Deus, você está salvo. Você confessa Jesus como seu Salvador. Mas o Senhor tem uma vida melhor para você aqui nesse mundo. Porque Ele colocou você como filho e não como servo. E o filho tem um relacionamento muito diferente com o pai do que o servo com o seu senhor.
Muitas vezes, eu disse isso domingo passado, eu estou, na verdade, continuando a palavra de domingo passado, e o Senhor fez um milagre no nosso meio aqui na quarta-feira. Quem veio na reunião de oração viu. O Stanley não tinha ouvido a palavra e disse tudo que eu havia pregado domingo. Quem estava aqui na quarta-feira? Os irmãos viram sobrenatural. Até os exemplos que eu usei, ele usou, e eu nunca tinha conversado com ele sobre isso. O Stanley começou na quarta-feira assim: primeiro, vamos rasgar nossa listinha de oração, porque o nosso Pai sabe tudo que precisamos. Foi o que eu disse a semana passada. Irmãos, mais uma vez eu enfatizo, não quer dizer que você ter lá um monte de pedidos para apresentar a Deus esteja errado. Mas não estabeleça o seu relacionamento com Deus em cima disso. Não estabeleça o seu relacionamento com Deus em cima de uma vida constante de oração, por um motivo que te interessa, achando que Deus precisa ser convencido da sua perseverança. Deus não precisa ser convencido da sua perseverança. Deus não precisa ser convencido de nada. Muitas vezes você diz assim: ah, fulano me disse que orou 20 anos para a salvação do seu marido. Fulana, né? Fulana me disse que orou 20 anos para a salvação do seu marido. E depois de 20 anos o Senhor respondeu a oração. Aí eu quero te perguntar, Deus levou 20 anos para ser convencido que o marido dela precisava ser salvo? Será que pela sua insistência em todo dia dizer as mesmas coisas para Deus, não é uma vã repetição que fala a palavra? Ou será que vã repetição é apenas ficar dizendo: santo, santo, santo é o Senhor? Ah, eu não preciso estar repetindo isso. Ou será que nós somos como a igreja católica, que todo dia ora o Pai Nosso? Será que só isso é vã repetição, meu irmão? Eu disse isso também a semana passada. Na verdade, eu estou contextualizando você com a palavra que você vai receber nessa noite. Eu quero novamente dizer, eu não estou pregando aqui contra a sua perseverança na oração. Eu só estou dizendo que Deus não vai ser convencido porque você repete isso todos os dias. Porque você pede oração para o pastor da igreja tal e para a irmã da igreja tal, que tem uma oração muito forte e poderosa. Eu quero te perguntar, será que a oração dela chega e a sua não chega? Será que Deus ouve um e não ouve outro? Irmãos, Deus é o seu Pai. E Ele te conhece. E Ele sabe o que o seu coração deseja. E além de desejar, Ele sabe o que o seu coração precisa. E aquilo que você precisa. O que eu quero te mostrar é que você tem que estabelecer um relacionamento com Deus porque Ele é o seu Pai. Não porque Ele resolve os seus problemas. Você, todos os dias, se apresenta a Deus com a sua listinha. Como diz o Stanley, né? Eu também tinha a minha. Eu também tive a minha, irmãos. Eu lembro de ter mais de 40 pedidos na minha listinha. E eu pegava ela para ler todos os dias. E eu, Senhor e tal, Senhor e tal. Irmãos, me perdoe. Talvez você não consiga chegar no lugar que eu estou enxergando. E não que eu seja melhor que você. Mas Deus vai me abençoar com aquilo que eu desejo, porque eu repito aquilo todo dia. Ou será que o pai se alegra mais com o filho que se abandona nos braços dele e diz assim: Pai, o Senhor é o meu provedor e tudo vai acontecer na hora certa. Irmãos, na hora certa. Deus tem noção do tempo, irmãos. Jesus veio quando Deus havia planejado a vinda dele, morreu quando Deus havia planejado a sua morte, ressuscitou quando Deus havia planejado a ressurreição. E o Espírito veio de volta no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes era instituído na velha aliança. Deus respeita o seu tempo. Só que há coisas que você anseia em Deus
Eu posso te dizer que você não pode receber agora. Não vai ser bênção na sua vida. Ah, mas é a conversão do meu filho. Irmãos, é a conversão do seu filho? Ah, mas é a libertação do meu cunhado das drogas, do meu primo, do meu... Seja o que for. Ele é o seu pai. Ele sabe tudo que você precisa. Irmão, se apresente a Deus como filho. Abra mão um pouco dos seus desejos. Tem gente que vai lá diante de Deus bater o ponto. Lembrar a Deus do que Ele precisa. Irmãos, a sua insistência não vai mudar os planos de Deus. Ouve na Bíblia. Às vezes você diz assim, eu sei quando Deus mudou. Sim, ouve na Bíblia algumas situações que Deus mudou. Mas situações onde havia um propósito específico. Quando o Senhor prometeu destruir Nínive, depois Deus voltou atrás. Existem outras situações que o Senhor voltou atrás, mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é imutável. Ele não muda desde a eternidade. Eu não vou me tornar merecedor dos favores de Deus através das minhas práticas espirituais. Eu já sou merecedor. Eu sou filho. Você já é merecedor. Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro, não é porque eu adoro, eu faço parte agora da equipe de louvor, tudo na minha vida vai mudar. Não é assim, irmãos. O pai não trata o filho diferente. O pai não trata o filho diferente. O pai ama o filho não porque ele faz. O pai ama o filho porque ele é filho. E o que você pratica na sua vida espiritual não vai mudar a sua condição de filho. Você já é filho a partir do momento que você aceitou a Jesus. Não me interprete mal quanto a isso, irmãos. Eu só estou dizendo que você não pode se apresentar a Deus apenas pela razão das suas carências, daquilo que você deseja. Se não me engano, lá em Tiago, diz assim, vocês pedem, e não recebem porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Irmão, se abandone nos braços de Deus e creia que Ele vai prover tudo para a sua vida. Esse é o plano de Deus para você. É para esse lugar que Ele quer te levar. Nós somos 3 meninos lá em casa. E eu nunca tive dúvida que meu pai e minha mãe nos amaram igualmente. Quando a gente é pequeno, a gente tem um certo ciúme, né? A gente tem um certo ciúme. Mas o Stanley, acho que, Renato, me perdoa, meu irmão, mas eu vou ter que expor a nós um pouquinho. O Stanley, irmãos, ele tem uma personalidade tão amável como filho. O Stanley tirou 10 na escola a vida inteira, era um ótimo aluno, acho que foi aluno da Albeniz, né? O Stanley foi, eu também fui. A Albeniz deve ter tido 1 milhão de alunos, né? Mas o Stanley sempre tirou notas boas. E sempre foi muito obediente. Então, eu me lembro do Stanley apanhar poucas vezes, porque o Stanley não brigava, né? Ele apanhou uma vez porque o Renato colocou ele numa enrascada. Oi? O Stanley apanhou muito pouco. Eu acho que eu já fui mais controlado, porque eu apanhava regularmente, né? Eu era muito valente, irmãos. Pensa no menino brabo, né, Renato? Renato, me perdoa, eu já pedi perdão. Agora o Renato, irmãos, o Renato apanhava todo dia. O Renato apanhava todo dia. E foi tão engraçado, porque eu me lembro uma coisa, nós éramos tão pequenos, né? Eu fui amigo de infância do William, né? A gente conviveu juntos. E, irmãos, o Renato apanhava tanto que um dia nós tomamos banho e era um calor danado. E o Renato foi e vestiu uma calça de moletom. Eu vesti uma bermuda, mas o Renato era muito grudado.
E aí eu falei assim, Renato, você tá louco? Mas você vai pôr uma calça de moletom com um calor desse? Ele olhou para mim e falou assim, Rodrigo, eu acho que eu vou apanhar hoje. Aí eu falei, mas você fez alguma coisa? Ele falou, não. Mas se eu for apanhar, pelo menos eu tô de moletom. Lembra disso? Não. Lembra, né? Já o Stanley, irmãos, o Stanley tinha um espírito tão manso. Nós saímos uma vez, eu, Renato e Stanley. Meu pai comprou para nós uma espingardinha de chumbinho. E aí, o Stanley já contou essa história aqui. Não sei se ele contou. Mas nós saímos, e eu era bem pequeno, mas eu acho que talvez uma das primeiras lembranças minhas. Nós saímos juntos, e aí, era assim, naquela época as coisas não eram tão fáceis. Então, cada um tinha um chumbinho, né? Cada um dava o seu tiro. E aí nós pegamos o chumbinho e fomos andando. Eu, o Stanley e o Renato. Eu bem pequenininho. Aí fomos no fundo de uns lotes abandonados. Chegamos lá e encontramos um ovo de galinha. Aí o Stanley pegou e falou assim, eu vou atirar nesse ovo. Aí, não sei, o Stanley mudou de ideia. Foi o Stanley que mudou de ideia. Falou assim, mas minha mãe falou que não era pra gente sujar. Aí ele, não, mas eu tô afim de atirar nesse ovo. Aí ele pegou, aí o Renato pegou e falou assim, não, peraí, eu vou lá pedir minha mãe para nós atirar no ovo. Então tá, foi o Renato. Chegou lá, falou com a minha mãe e voltou. E a Stanley ficou esperando. Aí o Renato veio de cabeça baixa. Aí o Stanley, e aí Renato, o que minha mãe falou? O Renato só falou assim, atira aí. Irmãos, o Stanley falou, então vou atirar, né? Pá, em cima do ovo. Irmãos, uma gotinha do ovo veio, pum, na calça do Stanley. Mas tudo bem, né? Irmãos, nós chegamos em casa, chegou lá. Sabe, minha mãe foi com o olho direto na gotinha do ovo. Pum, o que é isso? Aí o Stanley, é um ovo que nós atiramos lá e o ovo espirrou. Minha mãe falou, vocês atiraram no ovo? Mas eu falei que não podia. Irmãos, foi uma das únicas cintadas que o Stanley levou por culpa do Renato. E o Renato ficou de boa. Mas eu estou contando isso, irmãos, por quê? Porque embora a diferença das nossas personalidades, nossos pais nunca trataram a nós diferentes. Não existem, irmãos, filhos especiais. E talvez a religião treina você a acreditar que se você orar 1 hora por dia, agora eu sou o filhinho querido do papai. Mas se eu subir para 2 horas, mas o papai vai me amar demais. Se eu fizer um jejunzinho, meu Deus, Deus vai correr atrás de mim. Do mesmo jeito que quando você peca, você se acha indigno ou sujo para se apresentar diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Deus não trata você pelo que você faz. Deus trata você pelo que você é. Saia da religião, irmãos. Saia da religião. A religião treinou você para fazer com Deus uma barganha. Aí eu te pergunto, você quer negociar com Deus? Você precisa negociar com seu pai? A palavra de Deus diz que a sua justiça diante de Deus são como trapos da imundícia. As suas práticas espirituais não tornam você melhor diante do seu Deus. Agora, irmãos, geram em você comunhão, fé, coisas que você precisa. É verdade, mas Deus não vai te amar mais ou menos através daquilo que você faz. Deus vai te amar porque você é filho. E da mesma forma que o pecado, que talvez você cai, em nome de Jesus, não me interprete mal, irmãos. Mas o pecado que você às vezes cai, não vai tornar você indigno de ter comunhão com seu Pai. Porque Jesus morreu, foi para eliminar o pecado e trazer você à presença do Pai. Aliás, irmãos, se fosse por pecado, ninguém poderia entrar na presença de Deus.
Se o problema fosse o pecado, ninguém seria digno. E isso faz você talvez se afastar e cortar a sua comunhão com o seu Deus. Irmãos, apresente-se a Deus. Eu creio que se você tem o Espírito Santo, ele vai gerar em você uma certa resignação e vai levar você a se arrepender do que você fez. E você confessa e está limpo para entrar na presença de Deus novamente. Mas eu vejo pessoas, talvez, carregando um fardo tão pesado sobre si, por causa de algo que você cometeu, e eu quero te dar uma notícia: quem carrega esse fardo é Jesus. Não é você que paga o preço pelo pecado. Quem pagou o preço pelo pecado foi Jesus. Amanhã você vai pecar. O seu pecado já foi pago. Quando trouxeram a mulher que foi pega em adultério diante de Jesus, e os mestres da lei vieram e disseram assim: Jesus, Filho de Deus, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E o que o Senhor diz? Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O povo vazou na braquiara. Soltaram as pedras que estavam na mão. A Bíblia fala assim. Falou, peraí, realmente. Foram embora. A mulher ficou lá ajoelhada. Certa mulher pensou assim: ele quer me pegar sozinho, né? Com as pedras. Porque ele é filho de Deus. Talvez ela pensou assim: ai, só ele pode me apedrejar. Porque ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez ela pensou assim: se tem alguém que não foi embora, foi ele. Aí a mulher disse para Jesus assim: e agora? Jesus disse assim: cadê aqueles que te acusavam? Aí ela disse assim: foram embora. Aí Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Mas talvez você pense: Jesus transgrediu a lei. Porque ainda imperava a lei, a era da graça entrou após a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição dele. E a lei não foi cumprida. Mas Jesus disse assim para aquela mulher. Aliás, ele não disse. Ele liberou ela porque ele falou assim: o preço vai ser pago por mim. Eu vou morrer no lugar dela. Eu vou apagar o problema do pecado dela. Aquele pecado daquela mulher foi pago sim com sangue e com a morte. Mas não a dela, a morte de Jesus. Da mesma forma o seu pecado hoje. Não tente, irmãos, amontoar toda a sua justiça para se apresentar a Deus. A graça é muito maior do que você imagina. Ela é muito mais ampla do que você pode imaginar. A graça é um manto que cobre você e desvia a ira de Deus que era contra você. Quando Jesus olha você, irmãos, porque Deus não mudou quando Jesus morreu e ressuscitou. Deus continua sendo o mesmo que abomina o pecado. Mas quando Ele olha para você, Ele não enxerga você. Ele enxerga o sangue de Jesus que cobre você, que satisfez a ira de Deus. E tornou você filho dele. Não quer dizer que eu que peco menos ou peco mais, sou melhor do que o outro que peca menos ou peca mais. Você é filho e está na mesma condição que eu e com o seu irmão que está aí do seu lado. Vocês estão na mesma condição, na condição de filhos. E saiba que para o filho, o pai já providenciou todas as coisas. Ele te tornou filho dele. E quando os discípulos perguntaram para Jesus assim: Pai nosso que estás no céu, como nós devemos orar, né? Jesus foi e respondeu:
Vou te mostrar como se deve orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Domingo passado eu comentei algumas coisas da oração e esqueci, me perdi. E eu queria continuar numa parte, quando Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor falou muito comigo sobre essa parte da oração do Pai Nosso, como é conhecida. Irmãos, aquilo que você precisa em Deus já é seu. Aquilo que você espera em Deus já é seu. Observe o que Jesus disse. Ele disse assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tudo que você precisa em Deus já está nele. Já está nele. Por que Jesus disse assim: o pão nosso nos dai? O Senhor vai te entregar isso na hora certa. Aquilo que você espera em Deus vai chegar em suas mãos na hora certa. O pão nosso, Jesus já disse assim: aquele pão que já é meu, de cada dia, atenção, de cada dia. Esse detalhe é importante porque mostra talvez que você anda ansioso demais. Porque Jesus se preocupou na oração dele com o pão daquele dia. E você está ansioso por dias que ainda virão. Sabe por quê? Sabe por que você está ansioso? Porque você ainda não entendeu que Ele é o seu Pai. E que tudo que você precisa já está nele. Só basta Ele te entregar na hora dele. No dia de hoje, vai chegar aquilo que você precisa. O pão nosso de cada dia. Mas aí você diz assim: eu já estou envelhecendo e não tenho nem a minha casa própria. Você diz assim: bom, eu tenho que comer, mas se eu não arrumar um emprego melhor, vai faltar. Talvez a sua despensa está cheia, irmãos. E você está ansioso no seu coração. Quando Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia, o filho diante do pai estava dizendo assim: Senhor, eu só quero para mim o que o Senhor tem para mim hoje. E amanhã eu entrarei novamente na tua presença e vou pedir de novo somente aquilo que o Senhor tem amanhã para mim. Porque o pai não entrega para o filho aquilo que o filho deseja antes da hora. Eu tenho certeza que meu pai me deu uma bicicleta só no momento que eu poderia andar naquela bicicleta. Porque se eu fosse um bebê e fosse querer andar de bicicleta, eu iria me machucar. O seu pai te trata assim. Não pensa, meu irmão, que o Senhor não ouve a sua oração. Se você é filho de Deus, não pense que o Senhor não ouve a sua oração. Porque o Senhor não é surdo. O pai está atento ao que o filho deseja. Mas aquilo vai chegar até você no dia de hoje. Sabe o dia de hoje? Dia após dia. Dia após dia. Eu não tenho medo, eu não temo o futuro. Porque eu sei que o pão de cada dia, meu Pai me garante. Você precisa entrar nessa visão. O pão de cada dia o Senhor te garante. Aí você vai dizer assim: mas eu vou viver só de pão? Não, irmãos, pão aí não é só o pão alimento. Ele é o seu provedor. Ele sabe tudo que você precisa e na hora que vai dar certo para você, que vai ser certo para você. Seja um filho.
Você intercede, talvez, eu estou preocupado com isso, e já começa a interceder, estou preocupado com isso. E Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É só isso que Jesus diz. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Talvez, eu já ouvi muito, quando as pessoas dizem assim: eu tenho um problema para enxergar a Deus como meu pai, porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Outros dizem assim: eu perdi meu pai na infância, perdi a referência de um pai, por isso que eu não consigo enxergar a Deus. Irmãos, eu quero te dizer em nome de Jesus, o pai que eu estou dizendo é o pai perfeito, é o pai do seu Espírito Santo. Não é porque o seu pai não foi bom para você que você não consegue enxergar que Deus é o seu pai. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui hoje que tem esse trauma da infância que caia por terra, em nome de Jesus, Deus é o seu pai. Agora eu quero te dizer uma coisa: Deus não é o pai da sua carne, Deus é o pai do seu espírito. E desde que você nasceu de novo, de uma semente de Deus, gerados em Deus, o novo nascimento, o seu espírito se tornou filho de Deus. Não importa a sua carne, se você não teve um bom pai. Deus não é pai da sua carne. Pai da sua carne é o seu pai que te gerou. É Adão o pai da sua carne, aquele que começou toda a árvore. Adão não é o meu pai, Adão é pai da minha carne. O meu pai é Deus, Ele é o pai do meu espírito. Ele recriou e fez renascer o meu espírito. Quando você está diante do seu Deus, quando você se relaciona com o seu Deus como um filho, você sabe que tudo que você precisa já está nele e tudo está pronto. Eu me lembro quando nós éramos pequenos, é mais fácil lembrar disso quando você é criança, porque quando você é criança você é livre de todas as influências. Eu me lembro que quando a gente ia no supermercado e eu tinha vontade que meu pai comprasse alguma coisa, eu pedia para ele, falava assim: pai, compra tal coisa. Meu pai comprava. A partir do momento que meu pai pegava aquilo, irmãos, aquilo ali já era meu. Eu não precisava de novo ficar clamando dia após dia para o meu pai me dar aquilo que ele comprou para mim. Eu sempre tive liberdade na casa do meu pai. Eu sempre tive liberdade na casa do meu pai. Quando eu chego na casa da minha mãe, que é a casa do meu pai, irmãos, se tem pão na mesa, eu pego e como. Se tem um doce na geladeira, eu abro a geladeira e pego. Eu não preciso falar: minha mãe não está aqui, não posso. Eu tenho que ir lá perguntar para meu pai: pai, tem 10 pães aqui em cima da mesa, eu posso comer um? Não, irmãos, eu estou na casa do meu pai. Em Deus é a mesma coisa. Tudo que você precisa está em Deus. Vai lá e pega. Assume, toma posse daquilo que é seu. Aquilo que você espera em Deus, a sua fé tem que te levar para um lugar onde você diz assim: já é meu. Na hora certa meu pai vai me entregar. Quando o dia que Jesus disse, de cada dia, quando esse dia chegar, vai estar em minhas mãos. Por que eu já declaro que a Andréia é completamente curada? Porque o Senhor deu essa palavra para nós. Eu vejo a Andréia completamente curada. Eu vejo ela completamente curada. A minha fé me levou para esse lugar. Nós tínhamos anseio disso? Tínhamos. Deus nos deu. Eu não vejo hoje. Eu não posso tocar, mas eu sei que já está lá na mão dele. E na hora certa ele vai me entregar aquilo que eu espero nele. A minha fé não vai se abalar, irmãos, porque eu não estou vendo aquilo que eu creio que eu já recebi do meu Pai. A minha fé vai me manter firme. E talvez vai me fazer olhar para outras coisas. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido a entrar no descanso de Deus.
O descanso é o lugar da fé, onde você sabe que tudo já está resolvido em Deus. Irmãos, não existe mais obra para ser realizada desde que Jesus disse assim: está consumado. Terminou. Aí você vive dizendo assim: Deus tem que fazer uma obra maravilhosa na vida do meu filho. É o que nós mais ouvimos. Talvez é o que eu já falei também, irmãos. Mas a sua fé tem que te levar para um lugar onde você disse assim: meu filho já é salvo em Jesus. Eu só estou esperando que isso se materialize diante de mim. Porque em Deus, todas as sortes de bênção já foram conquistadas nas regiões celestiais. Nós lemos agora há pouco. Ou essa palavra não é a verdade? Ou você não consegue viver essa palavra, irmãos? Ontem eu estava com um amigo meu, crente há muito tempo, e nós estávamos conversando sobre isso. Meu Deus, a palavra é clara demais sobre nós. Ou nós entramos nessa palavra, ou o que vai ser de nós? Eu creio, mas eu não vivo. Eu sei que você crê em tudo que está escrito aqui, irmãos. Mas fé não é sentir ou apenas acreditar. Fé é se lançar sobre a palavra e descansar. Eu posso descansar, porque eu sei que meu Pai já providenciou para mim todas as coisas, tudo aquilo que eu preciso, todos os meus anseios. Em Mateus 6:26, abre lá, Mateus 6:26. Mateus 6:26 diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus estava nessa hora ensinando os discípulos que eles eram filhos. O Sermão do Monte são um dos primeiros ensinamentos que Jesus começa a passar após iniciar seu ministério. E Jesus se preocupou a mostrar a partir de então aos seus discípulos que eles são filhos. E é tão interessante que a vida inteira eu li esse texto e pensava assim: observai as aves dos céus, o vosso Pai as sustenta. Eu pensava assim, Deus é o Pai das aves, né? O vosso Pai, Deus é Pai de tudo. Não, Deus não é Pai de tudo, não. Jesus estava dizendo assim, Jesus estava dizendo assim para os discípulos: lá estão as aves, observai aquelas aves. O seu Pai as sustentam. Não iria sustentar você? Jesus estava dizendo assim: o vosso Pai sustenta elas. Ele não vai sustentar você? Por que tanta ansiedade, meu irmão? Por que tanta ansiedade? Eu fico pensando, vou usar exemplos é mais fácil para você entender. O Stanley, meu pastor Stanley, né, ele está viajando, irmãos, ele está num congresso de missões da MCM, um encontro missionário lá. O pastor José reivindicou a presença dele lá esse fim de semana. E ele está lá.
E ele criou, ele fez na casa dele agora lá um viveiro de aves. Um viveiro bem grande, então ele está com um monte de passarinho lá nesse viveiro. Eu até brinco com ele, né? Eu falo assim, você gosta de passarinho, né? Ele fala, eu gosto. Eu falo assim, por que você não solta? Deixa eles... Não, esse aqui nasceu para ficar aí. Eles já são treinados. Mas, irmãos, é a mesma coisa de eu chegar para o Gabriel e o Gabriel estar ansioso. Ó, tio Rodrigo, não sei se amanhã eu vou ter almoço. Aí eu falo assim, Gabriel, você já almoçou hoje? Já. Oxe, comi pra caramba. Mas amanhã, tio Rodrigo, será que eu vou ter almoço? Será que eu vou jantar? Será que o Gabriel chega diante do Stanley e fica assim, pai, amanhã a gente vai comer de novo? Será que o Heitor chega para o Renato e fala assim na cabecinha dele, mamei agora, será que depois vai ter mamadeira? Irmãos, ele está aos cuidados do pai. Ele está aos cuidados do pai. Se o Gabriel chegasse a mim e dissesse assim, tio Rodrigo, eu estou com medo de amanhã eu ir almoçar e não ter comida. Ou dessa casa cair e eu não poder dormir mais aqui. Ou eu ir para a escola e não ter roupa. Aí eu poderia chegar no Gabriel, lá no quintal dele e falar assim, Gabriel, observai as aves do viveiro. O seu pai cuida delas, não cuidaria de você? Irmãos, será que o Stanley que compra ração para aqueles passarinhos não vai comprar comida para o Gabriel, o seu filho? Estão me entendendo? Vocês estão tudo caladinhos, não sei se vocês estão concordando, discordando, o que está acontecendo. Mas se o pai sustenta as aves, ele não iria sustentar você, que é filho? E eu quero te perguntar, será que as coisas que têm angustiado seu coração não são as coisas do dia de amanhã, cuja palavra diz, são os gentios que preocupam com as coisas do amanhã? São os gentios, aqueles que não são filhos. E Jesus fez questão de enfatizar. Jesus não disse assim, observem as aves, Deus cuida delas. Ele não cuida. Não, Jesus disse assim, olha as aves, o seu pai cuida delas, não vai cuidar de você? Aí eu te pergunto, pode alguma coisa faltar na sua vida, irmãos? Pode alguma coisa faltar para você? Mateus 6, 31 a 33 diz assim, porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque aos gentios é que procuram todas essas coisas. Pois, mais uma vez, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí Jesus continua dizendo, talvez, irmãos, com tristeza, totalmente o contrário do que se acontece hoje na igreja cristã. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As pessoas hoje estão vivendo o contrário disso. Eu preciso organizar minha vida para depois eu ser crente. Eu preciso organizar, eu preciso resolver isso, preciso resolver isso, preciso resolver isso. Depois, a hora que minha vida estiver mais tranquila, eu me envolvo com a igreja. Perdão, irmãos. Me perdoa com o que eu vou dizer. Mas se você só visita essa igreja, cuidado. Você não faz parte do corpo.
E se houver um arrebatamento, sobe a igreja, irmãos. Sobe o corpo. O corpo, cada membro tem uma função. O corpo, todos estão se alimentando do mesmo sangue que está pulsando e chegando em cada órgão. Eu louvo a Deus pela sua vida, por vir domingo após domingo aqui. Eu sou feliz por isso, porque há uma chance de você ser alcançado e vir fazer parte do corpo. Mas, irmãos, se você ainda não está inserido no corpo, a sua visita aqui não vai servir para você na eternidade. E ele vem como um ladrão, como quando ninguém espera. Você tem que se alimentar da mesma fonte que essa igreja está se alimentando. Você tem que estar ligado ao corpo. Aí você diz assim, será que eu estou? Será que eu não estou? Uma pergunta resolve tudo. Você tem uma função aqui? Um dedinho, mindinho que seja, tem uma função, é manter o seu equilíbrio. Sabia, irmãos, que tem um jogador que toda vez que ele ia fazer um cruzamento, ele era lateral, eu não entendo muito de futebol, mas eu vi essa reportagem uma vez. O jogador, toda vez que ele ia fazer um cruzamento, ele caía. Mas a bola chegava lá na área. Ele caía, e aí um dia o repórter chegou nele e falou assim, a gente observa que toda vez que você cruza, ele era... quem entende de futebol aí sabe, mas lateral, aquele que sai correndo assim no beira do campo. Eu entendo de tênis, futebol não. É o que sai correndo com a bola lá para frente para cruzar para alguém lá na área cabecear. Lateral. Lateral, Kenny? Kenny também não entende futebol. Eu perguntei para a pessoa errada. Aí ele falou assim, não, eu vou mostrar por quê. Eu caio toda vez. Eu não tenho o dedinho. Sabe o dedinho mindinho aqui? Quando ele chutava, toda vez que ele chuta, ele perde o equilíbrio. E depois você joga seu corpo tudo para um lado assim, e olha o peso que vai nesse dedinho, irmãos. Ele é responsável por mandar o seu corpo inteiro de volta para o lugar. Ainda que seja essa a sua função aqui nesse lugar. Ainda que seja essa a sua função, tão pequena, tão invisível, mas faça parte do corpo. Faça parte do corpo. Não venha só nos visitar, não, irmãos. Entre para o corpo. Quando Jesus diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A Tamires me lembrou disso domingo passado. Eu estou dizendo assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está invocando o céu para a sua vida. Você está invocando o reino do Senhor sobre você. E no céu não há doença. No céu não há falta. Eu estou dizendo, assim na terra como no céu. Irmão, se você é filho, não falta nada para você. Talvez a sua visão que está errada. Talvez você está ansioso demais. Preocupando-se com o dia de amanhã. Aí você me diz assim, Rodrigo, mas não é eu sei que tem cheque para cobrir. Irmãos, eu nunca vi um filho de Deus desamparado. Tem hora que fede pena queimada, mas não falta. Pena queimada, irmãos, é porque quando o anjo passa perto do fogo demais e queima a pena dele. Eu tinha uma moto, eu corria demais. Aí minha mãe perguntava assim, mãe, Rodrigo, você não está correndo demais, não? Eu falei, mãe, então não, mas tem hora que fede pena queimada. Eu acho que os anjos tentando, né? Irmãos, para filho não falta. Aliás, para filho há abundância. Amém?
Saiba que o Senhor olha para você, que é filho, e te enxerga muito melhor do que talvez você espere que Ele te enxerga. Porque o pai tem orgulho do filho. Irmãos, eu estou pregando para filhos. Eu estou pregando para filhos. E eu nunca vi. Entenda a minha expressão. Eu nunca vi um pai desprezar um filho. Talvez você já viu. Entenda, no espírito que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um pai perfeito. Eu nunca vi um pai dizer mal de um filho. Estou me lembrando aqui agora. Há pouco tempo eu estava assistindo uma reportagem. E talvez muitos viram aqui. Eu assisto muito telejornal. Algo que eu gasto tempo mesmo. Eu gosto de assistir telejornal. E houve uma reportagem que falava sobre a onda dos linchamentos lá no Maranhão, no estado do Maranhão. Né? Linchamento atrás de linchamento, linchamento atrás de linchamento. Aí, naquela semana havia acontecido um linchamento de um homem. E as pessoas pegaram ele, amarraram ele num poste e começaram a bater nessa pessoa, bater, até ela morrer. Com pau, com pedra, com tudo. E eu vi, a reportagem continuava com os pais lá no hospital e o corpo dele chegando. E o pai e a mãe chorando. Mas o homem estava armado, tinha ido assaltar o comércio. E estava extremamente violento. E toda a sociedade interpretou ele como um homem muito perigoso. E de fato estava naquela condição de perigoso naquele momento. Eu não sei o histórico dele. Mas enquanto toda a sociedade o apedrejou e disse assim, vamos fazer justiça com as próprias mãos. O pai e a mãe choravam lá no hospital. E o repórter, indiscreto, né, chegou e falou assim, como era seu filho? O pai disse assim, meu filho era muito bom. Ele era trabalhador. Ele cresceu dentro da minha casa, sendo educado. Morreu desse jeito. Irmãos, não importa a condição do filho, o pai sempre o enxerga como o melhor. Vai procurar saber o que o pai, ou eu não sei se é vivo, ou a mãe de Fernandinho Beiramar pensa a respeito dele. Não, ele é um menino bom. Tem um coração. O Marcola, que está lá preso. Será que o pai dele vai dizer, não, aquele lá tem que ficar preso, aquele cara é perigoso? Irmãos, os pensamentos de Deus a seu respeito são os melhores. Eu vou concluir com essa palavra. Por isso que nós cantamos aqui, teus pensamentos me definem. Você é o que Deus pensa de você. Você não é aquilo que você pensa ou que as pessoas pensam a seu respeito. Você é aquilo que Deus pensa de você. Repita comigo, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E os pensamentos de Deus a meu respeito são a verdade sobre mim. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nessa noite, Senhor, essa igreja dê um passo em direção a essa palavra que foi pregada. Tomando posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Sabendo que a sua condição hoje, como igreja, como membro, como pessoa, é a condição de filho do Pai, o Deus
Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor com aquela canção, Abba,